Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca, sou brasileira morando aqui no Canadá. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que foi que eu fiz o meu seguro de saúde aqui de Ontário. Roda a vinheta! Então, para quem não sabe, o Canadá ele é um país que tem saúde pública também, assim como o Brasil também tem saúde pública no SUS. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem questões muito complexas relacionadas à saúde pública, então eles têm alguns programas, mas que ainda estão engatinhando. O Canadá ele já tem essa parte de saúde pública mais parecido com o sistema de saúde britânico já faz algum tempo, justamente pela herança de ter sido colônia da Inglaterra, né? Da Inglaterra e do Reino Unido, e ainda fazer parte do Commonwealth. Então, nesse ponto, com certeza, o Canadá ele é muito mais avançado que os Estados Unidos nessa parte de saúde pública. Porém, existe sim alguns pontos importantes que existem de diferença entre a saúde pública do Brasil, que seria o SUS, e a saúde pública do Canadá. Dentre elas, eu acho que a principal é a parte de hierarquização. Então, no Brasil, no SUS, o SUS ele foi criado a partir da Constituição de 1988, que previu que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, a partir daí surgiu a necessidade de fazer um programa único de saúde para justamente englobar aí toda essa parte de saúde do cidadão. Então, no Brasil, a gente vê uma hierarquia bem presente. Então, você tem o governo federal, que geralmente é a parte que regulamenta a saúde pública ali, faz as leis, relacionadas à saúde pública e tudo. Mas a saúde pública do Brasil, ela é principalmente municipalizada. Então, um dos principais responsáveis pela saúde dos cidadãos são os municípios que recebem essa verba do governo federal, e o Estado também é responsável ali por serviços de maior complexidade. Então, no Brasil, a saúde ela é mais hierarquizada. Você tem o sistema federal com seus papéis, o estadual com seu papel e o municipal com seu papel também. Já no Canadá, o sistema de saúde ele é mais provincial. Então, basicamente, cada província vai ter um sistema de saúde específico com regras específicas para como que eles vão agir em determinada maneira. Então, por exemplo, eu que estou aqui em Ontário, preciso aplicar para o sistema do Health Insurance de Ontário, que é o OHIP, que é o Ontario Health Insurance Program. E aí, esse programa, esse registro que eu fizer, ele não vale, por exemplo, para British Columbia, Então, que é diferente um pouco do Brasil, porque, como eu falei, apesar de hierarquizar o sistema do SUS, ele é mais integrado. Então, se eu tenho um cartão do SUS, por mais que esse cartão do SUS ele esteja ligado a um município específico, mas se eu for, por exemplo, no pronto-socorro de São Paulo, o profissional de lá consegue pelo cartão do SUS saber de onde eu sou, saber as informações, tá? Então isso aqui é uma coisa que é bem diferente do Brasil, é que a saúde daqui ela é provincial. Então, por mais que ela seja os cidadãos têm acesso a essa saúde, mas eles têm acesso naquela província, Então, se a pessoa viajar para outra província, ela não vai ter acesso ao sistema de saúde daquela outra província em si, certo? E claro, como a gente falou já em vários vídeos, tudo aqui no Canadá tem os critérios de aplicação, tá? Diferentemente no Brasil, que a saúde é universal. Então, por exemplo, se uma pessoa estrangeira for morar no Brasil, ela vai ter direito ao SUS. Aqui no Canadá não é a mesma coisa, certo? Então não é qualquer pessoa que vai se qualificar para conseguir se cadastrar no Health Insurance de cada província, e cada província tem os seus critérios específicos. Aqui em Ontário, por exemplo, tem dois tipos de critérios que você tem que obedecer. Um deles é relacionado ao tempo, eu vou colocar até aqui, que é basicamente o tempo que você tem que permanecer ou pretender permanecer na província. Então aqui são três coisas que você tem que se qualificar. Então, primeiro, estar fisicamente em Ontário por 153 dias, que é equivalente ali mais ou menos a 5 meses, por um período de 1 ano, tá? Então você tem que planejar, nesse período de 1 ano, de estar pelo menos 5 meses em Ontário. Estar presente, é o segundo ponto, estar presente fisicamente em Ontário por pelo menos 153 dias, ou seja, 5 meses, pelos primeiros 183 dias, ou seja, os primeiros 6 meses, imediatamente depois que você começar a viver na província. Então, mudei para a província, os primeiros 5 meses ali de mudança eu tenho que passar em Ontário. E fazer de Ontário a sua residência primária, tá? Então, esses são os critérios
que são os 3 são obrigatórios para você conseguir se registrar. Mas também tem os critérios que você tem que ter pelo menos um deles, tá? Que tem a ver com o status imigratório da pessoa. Então, primeiro, você tem que ser ou cidadão canadense, ou ser um indígena aqui, que está dentro do Federal Indian Act, tá? Então, o pessoal que é nativo americano tem direito também. Ter um status de residente permanente. Ou então, você pode até se cadastrar caso você tenha aplicado para residência permanente. E aí você tem que obedecer esses 3 critérios que são colocados aqui, né? Que, ou seja, você já tem que ter submetido sua aplicação, seus documentos tenham sido confirmados e você não pode ter sido denied, tá? Então, você pode até aplicar caso ainda esteja no processo, mas tem que obedecer essas 3 regras aqui. Você pode também se cadastrar caso você tenha uma Valid Work Permit para trabalhar full time, certo? Então, se você vier aqui a trabalho, por exemplo, em Ontário, você pode sim trabalhar, ou você pode trabalhar full time e se cadastrar para o Ontario Health Insurance Program. Tem algumas outras questões aqui, por exemplo, de refugee, dessa parte Temporary Resident Permit, que eu não vou entrar muito, justamente porque eu não conheço. Tem a parte de clérigo também, né, que entra aqui também. Então, se você for um clérigo de uma igreja, né, e aí for permanecer por mais 6 meses em Ontário, também, teoricamente, tem direito aqui. Só que eu, particularmente, não sei como é que comprova essa parte aqui, tá? Então, tem que obedecer aqui pelo menos uma dessas regras. E o que é interessante, gente, aqui, é que vocês não veem estudante, tá? Ou seja, se você vem para o Canadá, para a província de Ontário, para fazer uma faculdade, por exemplo, teoricamente aqui, por os critérios de qualificação, de quem qualifica para entrar, não teria direito ao sistema de saúde. E eu conheço um colega que fez faculdade aqui em Ontário e ele realmente comprovou isso, que ele teve que contratar um seguro de saúde emergencial, basicamente, que é tipo só para emergências, enquanto ele estava aqui fazendo a faculdade, até que ele começasse a trabalhar. Ah, Rebeca, mas o estudante não pode trabalhar part-time? Justamente, pode trabalhar part-time, mas não pode trabalhar full-time, que é justamente o que eles querem aqui, né, para o Valid Work Permit, que a pessoa trabalhe full-time, tá? Então, acredito que seja por isso que o visto estudante aqui, ele não contemple essa parte de poder se qualificar para o Ontário. Porém, isso não é válido para todas as províncias, certo? Por exemplo, a província de British Columbia não só é permitido, como é obrigatório você se cadastrar no sistema de lá, caso você seja um estudante que vá passar por mais de 6 meses na província, tá? Então, você vê que isso aí é bem variável de acordo com cada província que a pessoa está aplicando, certo? E onde que a pessoa vai conseguir fazer esse insurance? Então, basicamente, você tem que comparecer a uma localização de Service Ontario, tá? Então, são basicamente como se fossem organizações do governo aqui, né? Locais que você pode aplicar para documentos do governo, tá? E ele coloca aqui How to Apply. Então, como eu falei, tem que comparecer a um Ontario Service Center, tá? E tem que trazer alguns documentos, dentre eles... tem que trazer o formulário, tá? Então tem um formulário que eu vou colocar aqui, que é preciso preencher para você conseguir se cadastrar, que aí tem várias informações ali com seu nome, né? De onde você vem, qual é o seu status de imigração, tudo. Vai ter que levar uma comprovação do seu status migratório, que como eu já tinha falado em outros vídeos, pode ser o Permanent Resident Card, pode ser o visto de trabalho, pode ser também o Confirmation of Permanent Resident, que foi inclusive o que eu usei, certo? E uma coisa importante, tem que levar também um comprovante de endereço, certo? Que aí pode ser conta de luz, conta de água no seu nome, tudo tem que ser, qualquer uma dessas coisas pode ser no seu nome. Ah, mas eu tô morando com meu marido, e aí a conta tá no nome do meu marido. Não interessa, tem que ser no seu nome, certo? Pode ser conta de telefone, pode ser a questão do cartão de crédito também, a fatura ali com a conta que vem pelo correio, tá? Então tudo isso aqui serve como comprovante de residência, mas eles me especificaram bem fortemente no centro que tem que ser com o meu nome, né? Não pode ser com o nome de terceiros, mesmo que essa pessoa seja relacionada a você, tá? E tem que, claro, levar algum documento de identidade válido, que aí pode ser a carteira de motorista daqui do Canadá, pode ser um documento, o Provincial Photo ID daqui, ou pode ser o passaporte, tá? E aí você vai no Service Ontario Center, você pode sim fazer um agendamento antes, né, para um dia e hora específica, que você não precisa esperar,
Mas alguns centros, eles inclusive atendem sem horário marcado. Então, por exemplo, como no centro que era perto daqui onde eu moro, estava demorando muito para o agendamento, eu preferi ir lá sem horário marcado e ficar aguardando. Esperei por 2 horas, né? Então, realmente eu estava preparada para esperar por muito tempo, mas foi mais rápido do que se eu tivesse que esperar ali 2 semanas, por exemplo, para conseguir um agendamento, como eles mostravam no site, tá? Mas não são todos os centros que permitem isso, então tem que ver no centro que é mais perto de onde você mora. E além disso, eles podem se recusar, tá? Então, por exemplo, se eles tiverem muitas pessoas dentro do centro, eles podem dizer que não estão recebendo mais pessoas que não estão agendadas, ok? Então, isso aí é um ponto a se considerar. E uma coisa interessante, gente, é que no próprio site do Ontario Health Insurance Program, ele já coloca aqui o que é que o seguro, né, saúde, o que é que o seguro de saúde público de Ontário, ele comporta, né? Então, quais serviços que você vai poder ter a partir do momento que você se cadastra. Então, ele deixa bem claro que você vai ter direito a consultas com o médico de família, visitas, né, ali, consultas também em walk-in clinics. Walk-in clinic, gente, é basicamente é como se fosse um PS de menor complexidade. Então, basicamente é um consultório na rua. Na rua que eu digo é um consultório que é aberto ao público, em que você pode chegar e esperar para ser atendido. Então, você não precisa de horário marcado, certo? Mas não é um serviço de complexidade, ou seja, se precisar fazer um procedimento mais complexo ali, uma punção, alguma questão nesse sentido, não vai conseguir numa walk-in clinic, vai ter que ir para um setor de emergência, que também é incluso aqui. Então, se você precisar ir para um PS mesmo, um pronto-socorro de um hospital, um emergency room, ele também é coberto pelo Ontario Insurance Program. E também cirurgias e como é que se diz? Exames laboratoriais, né, ou exames de imagem, desde que sejam solicitados por algum profissional. E percebam aqui, gente, que isso aqui não inclui consultas com especialistas. E eu vejo que dá muita questão com imigrantes que vêm aqui para o Canadá é essa dificuldade de entendimento desse sistema de gatekeeping. Então, como eu falei já em alguns vídeos anteriores, a maioria do mundo, né, do sistema de saúde público do mundo, existe um sistema de gatekeeping, em que basicamente você não vai ter acesso a um especialista focal, por exemplo. Eu quero ir para uma consulta com o gastroenterologista. Não, você não vai conseguir isso. Vai ter que primeiro passar por um médico generalista, que pode ser o médico de família ou o internal medicine, né, uma pessoa que se formou em internal medicine. Que eles consideram como GP, que é General Practitioner, né, que é uma pessoa que faz a parte mais geral, tá? Para que essa pessoa veja qual o problema que você tem, para só depois, se for necessário, encaminhar para o especialista focal. E como eu falei, eu vejo que isso é uma coisa que causa muita frustração em novos imigrantes brasileiros, né? Então, muitas vezes eles esperam que o pré-natal seja feito com obstetra e não vai ser, gente. Geralmente vai ser feito com o médico de família ou enfermeira, tá? Inserção de DIU é com enfermeira ou um médico de família. Então, tem várias coisas aqui que você não vai para o especialista focal logo de cara, tá? Só vai, né, depois que se houver algum tipo de referenciamento, ok? E por causa desse sistema de gatekeeping, gente, que é tão importante cada pessoa aqui que é imigrante ou que é cidadão aqui no Canadá ter o seu médico de família ou o nurse practitioner, né? Que eu já vou explicar o que é. Justamente porque tudo que você vai fazer, tudo que você vai fazer aqui, quer seja de remédio, de encaminhamento, você vai precisar de ter um primary care provider ali, uma pessoa que seja o seu principal cuidador, por assim dizer, quer seja o médico de família ou o nurse practitioner, para fazer essa coordenação do seu cuidado, tá? Então, é realmente uma coisa que é necessário, desde que a partir do momento que você já tem o seu insurance, o seu health insurance, você começar a procurar um médico de família ou healthcare provider, tá? Que você pode fazer de várias maneiras. Você pode procurar, por exemplo, em anúncios da sua cidade, né? Então tem várias às vezes clínicas que abrem, que aí colocam lá, novo médico de família, estamos recebendo pacientes, que é outra coisa diferente aqui também. Enquanto que no Brasil o sistema ele é geográfico, né? Então, por exemplo, você muda para um local, geralmente aquele local já tem uma clínica pública, um UBS, né, um USF, que cuida daquela região. Então você já meio que sabe quem é que vai ser o seu médico de acordo com a região que você mora. Aqui não. Aqui não existe nada relacionado à parte geográfica
né? Então você pode, por exemplo, eu moro na zona sul e tem um médico na zona norte de uma cidade. Sim. Agora, a questão é que esse médico, ele tem que estar recebendo pacientes, né? Porque o médico de família, ele tem aquela quantidade de pacientes que ele toma conta, chegou uma quantidade X, ele não vai receber mais novos pacientes, certo? Então, o médico que ele tem essa possibilidade de dizer que não, ele não recebe mais pacientes porque ele já está com a carteira, né, de pacientes ali cheia. Então, justamente isso é uma coisa que está causando problemas aqui no Canadá, que é a falta de médicos de família, né? Então, não tem médico de família suficiente para todo mundo, e aí é muito difícil encontrar um médico de família ali que você tenha para você, né? Digamos assim, que seja o seu médico de família. Então, quando abre uma vaga para médico de família, basicamente todo mundo corre ali. Se você não for no primeiro dia que abre, é muito difícil que você consiga a vaga. E é por isso que o governo está estabelecendo algumas plataformas, né, que vão justamente tentar combater isso. Então, por exemplo, no governo de Ontário, eu inclusive me cadastrei nessa plataforma aqui, que é o Healthcare Connect, que basicamente você coloca os seus dados ali, coloca seu nome, sua idade, seu gênero, né? E aí ele vai, a partir dos seus dados, seu endereço, ele vai designar para você um centro ali que você pode entrar em contato. Inclusive eu recebi essa carta aqui, né, falando justamente que caso eu não consiga encontrar um médico de família ou algum healthcare provider, que eu entre em contato com o centro que eles designaram justamente para tentar manejar aí essa falta de médicos de família que está tendo aqui no Canadá. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar, que eu disse que ia comentar depois, o que era Nurse Practitioner. Então, basicamente, a Nurse Practitioner é uma enfermeira que ela se formou na faculdade de enfermagem e que ela pode clinicar, ela pode diagnosticar e prescrever algumas medicações, tá? Mas, claro, para você ser uma Nurse Practitioner, não dá somente para você finalizar a faculdade, né, de enfermagem. Então você tem que finalizar a faculdade de enfermagem, trabalhar ali por um tempo, geralmente 2 anos, sendo uma enfermeira clínica, para depois você fazer mestrado, ou até você pode fazer mestrado ali durante, né? Mas você tem que fazer um mestrado específico, tá? Para depois você ser Nurse Practitioner, que é basicamente uma enfermeira que pode clinicar, pode diagnosticar e prescrever algumas medicações específicas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ainda estou nessa luta, tentando achar um Primary Care Provider, né? Ainda não consegui um médico de família ou uma Nurse Practitioner para fazer minha coordenação do cuidado, né? Então, estou nessa busca aí, mas quando eu conseguir, vou deixar vocês informados de como que é o processo, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like caso você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal caso vocês queiram ver mais vídeos desse tipo, né? Sobre imigração, sobre revalidação médica, né? E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Yeah.